Ministério Fala Querido adverte: astronomia não é misticismo, e sim o estudo da física dos corpos celestes e da movimentação mecânica do firmamento, o qual Jesus nos alertou para aprendermos a observar para discernirmos os tempos. Fala, querido! Você sabia que recentemente tivemos muitas coincidências nos céus que se refletiram na Terra? Primeiro, referente aos céus, precisamos tirar os óculos místicos ou incrédulos para sabermos compreender que os luzeiros, os astros, os planetas e os céus anunciam e respondem à glória e à majestade de Deus, e que foram feitos não somente por acaso ou para a iluminação, mas sim para marcar tempos determinados sobre a Terra. Observe. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos sobre a terra. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Para entender melhor o que é o firmamento, clique no link aqui no card para assistir o episódio da série Terra Bíblica. O Criador estabeleceu o firmamento segundo sua palavra como um gigantesco relógio. Os astros, estrelas e planetas anunciam ou sinalizam como ponteiros os planos e os acontecimentos de Deus para a Terra. Por exemplo, o nascimento de Jesus foi anunciado no céu pela estrela de Belém, ao passo de alguns astrofísicos, conhecidos comumente como Reis Magos, que tinham ciência das profecias sobre o verdadeiro Messias, saíram de suas terras do Oriente para peregrinarem até a pequena Belém. E lá encontraram o ungido de Deus, como sinalizava tanto a profecia quanto o sinal no céu. Atenção para os sinais atuais. Você sabia que a semana do dia 17 de abril de 2022 foi marcada por 3 datas de vital importância para as principais religiões do mundo? Cristianismo, judaísmo e islamismo, e que estas praticamente coincidiram? Páscoa cristã, que é a ressurreição do Messias; Páscoa judaica, que é a comemoração da libertação do povo hebreu do Egito; e o Ramadã, que é o jejum do 9º mês do Islã, 4º dos 5 pilares da fé muçulmana. E como se já não fosse uma tremenda coincidência, o calendário espantosamente coincidir nestas 3 datas, os planetas, ao que parece ser, seguiram uma ordem divina de se alinharem da mesma maneira que as festas ou as datas das 3 maiores religiões monoteístas abraâmicas do mundo. Em fenômeno raro, o alinhamento dos planetas Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, Mercúrio e Urano se deram exatamente no dia que marca a ressurreição do Messias e o dia da festa de primícias para o povo judeu. Algo assim não era visto no céu há quase 1 milênio, segundo os astrofísicos. Agora, você sabia que a palavra planeta significa errante e vagabundo? Ou seja, o movimento dos planetas, segundo a Bíblia, aparentemente não está na mesma ordem que o restante do relógio de Deus. São rebeldes em relação à movimentação de tudo que foi feito no firmamento pelo Criador. Por isso, um alinhamento é algo quase sobrenatural e parecem sempre sinalizar algo para a Terra, já que os errantes não respondem às órbitas circulares. Você sabia que a carta do apóstolo Judas chama os anjos rebeldes de estrelas errantes? Veja só. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações,
estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Existem linhas de estudo a respeito desses versículos com adendos de manuscritos de Qumran que alegam que os planetas no segundo céu, assim como o abismo, também aprisionam anjos rebeldes. Será mesmo? Observe mais uma coincidência deste inocente desenho da Disney. Em 18 anos, exatamente, os planetas vão se alinhar lindamente. Tá aí, Vesta. Essa será a hora ideal. Liberte os titãs e espalhe o mal. E o orgulhoso Zeus finalmente cairá. E você, Hades, governará. Hades no poder! Mas é necessário prevenir. Como? Se Hércules lutar, você vai cair. Conta a história que as entidades greco-romanas, cultuadas no paganismo, intitulavam-se deuses do Monte Olimpo, ou Capitolino, que desciam das alturas para possuir as mulheres mortais, e de suas relações geravam os ditos semideuses, como Hércules, Aquiles, Perseu, entre outros. Mais uma coincidência, pois a Bíblia narra a história do Gênesis 6, em que os anjos errantes descem na terra e, segundo acréscimos dos manuscritos de Qumran, descem especificamente no Monte Hermon, e ali decidem tomar mulheres para si, e nelas geram filhos gigantes, ou seja, semideuses, ou os heróis maus da antiguidade, como relata a palavra. Veja como os planetas são as mesmas entidades veneradas na Grécia Antiga. Cronos é Saturno, entidade do tempo. Ares é Marte, entidade da guerra. Vênus é Afrodite e também Lúcifer, que usurpa da posição de estrela da manhã. Hermes, Mercúrio, entidade da velocidade. Urano, entidade dos céus. Júpiter é o Zeus grego. Era o rei das entidades, ao mesmo passo que Júpiter é o planeta rei. Agora uma coincidência mais que curiosa. Você sabia que o presidente francês Emmanuel Macron, que tem um dos nomes do Messias, Emmanuel, é considerado e chamado por muitas nações de Deus Júpiter? Você sabia que ele, em 18 meses, teve uma mão de ferro para reformar e salvar a economia de seu país e foi aclamado pelo povo por conta de seus feitos até então? Sabia que o próprio Macron afirmava que a França precisava de um líder jupiteriano? Sabia que a ONU apoia Macron para ser um novo líder mundial? Falando ainda em Emmanuel, você sabia que no dia 21/12 de 2020, o dia em que o Sol mais aparece no ano, coincidentemente tivemos o alinhamento do planeta Júpiter com Saturno? E que a claridade gerada pelo alinhamento desses planetas gerou uma luz tão forte que foi possível ver a olho nu, e que esta foi chamada de a moderna estrela de Belém? É isso mesmo que você ouviu, Estrela de Belém, a mesma que apareceu exatamente no dia do nascimento de Jesus, o Messias verdadeiro, segundo a Bíblia. E mais uma grande coincidência, sabe quem fez aniversário exatamente na data do alinhamento entre Júpiter e Saturno, que resultou na aparição da moderna Estrela de Belém? Se você pensou em Emmanuel Macron, você acertou. Isso tudo é no mínimo estranho, você não acha? Agora, para encerrarmos nosso vídeo, temos uma extraordinária sinalização. Vimos o alinhamento das estrelas errantes coincidir neste ano exatamente com a data da Páscoa. Repare no que a palavra diz a respeito da última Páscoa de Jesus antes da crucificação.
No livro de Lucas, capítulo 22, Jesus instrui os apóstolos a procurarem um certo homem que foi vital para a última ceia pascal do Messias. Observe atentamente os próximos versos. Escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um cântaro de água vai se encontrar com vocês. Sigam este homem até a casa onde ele irá entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos irão comer o jantar de Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Ah, como eu tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. O que será que o Senhor está querendo nos mostrar no céu? Por que o planeta Vênus, conhecido como Lúcifer, está exatamente na constelação ou na casa do homem com cântaro, bem na época da Páscoa? Tudo isso é no mínimo estranho. E Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: olha, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém a estes não sigam. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja próximo. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro, e em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão essas coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de tudo isso acontecer, vocês serão perseguidos e presos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Tudo isso por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e aos governadores da terra para serem julgados. E quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. E eu lhes digo: ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles fazerem isso. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. E em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida, e olhem para os céus, pois logo a redenção de vocês virá.